Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a cada domingo os textos que são propostos pela Igreja para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento no amor a Jesus Cristo e a sua amada Igreja. Se você chegou agora aqui de repente, caiu de paraquedas nesse canal, peço que você se inscreva, peço que você curta o vídeo, peço também que você compartilhe esse conteúdo com os teus amigos. Também gostaria de pedir a todos que ajude o canal a crescer, a chegar ao objetivo de pelo menos 10 mil membros aqui do canal, né? 10 mil inscritos no canal. Por enquanto, é o que nós queremos, né? O que nós trabalhamos também para isso, para podermos alcançar o maior número de pessoas possível. Meus amados irmãos, a liturgia deste domingo vai celebrar Todos os Santos. Por quê? Todos os Santos é dia 1º de novembro. Só que aqui na Igreja do Brasil é transferido para o domingo seguinte, para que todos os fiéis tenham uma certa liberdade e possam participar mais efetivamente. Quando eu digo efetivamente, mais pessoas possam ir à igreja para celebrar essa grande festa. O que é celebrar Todos os Santos? Celebrar Todos os Santos, meus irmãos, é podermos perceber que nós, meros mortais, nós pecadores, pessoas que pelejam nesse mundo, podemos um dia participar da glória de Deus. A Bíblia, logo no princípio, mostra que só Deus é santo, que só Ele é santo, que só Ele é separado de todo pecado, que só Ele é separado de toda treva, que Ele habita em luz inacessível, como diz o apóstolo Santiago. Só, meus irmãos, que chegou um tempo, Gálatas 4:4, vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus quis que o seu filho nascesse de uma mulher. E assim, aquele que é santo, 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 veio até nós. Para quê? Para nos tirar da nossa condição de escravos, de pecado, e nos introduzir na condição de filho. E assim nós podemos participar do seu reinado com Ele. Meus irmãos, em Cristo Jesus, depois que nós somos batizados, nós participamos com Cristo do seu sacerdócio, do seu profetismo e do seu reinado. Por isso, nós somos em Cristo profetas, sacerdotes e reis. E celebrar Todos os Santos é celebrar aquilo que nós dizemos no credo. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Essa comunhão dos santos é a união que acontece de forma, vamos dizer, invisível, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nas 3 fases da igreja. A igreja gloriosa, aquela que já está com Cristo na glória, a igreja padecente, que padece ainda no purgatório, e a igreja militante, que somos nós que ainda peregrinamos aqui nesse mundo. Celebrar Todos os Santos é celebrar a gloriosa vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. É celebrar a bem-aventurança de todos aqueles que abandonaram o mundo e que se dedicaram a viver com Cristo, em Cristo e para Cristo. Portanto, meus amados irmãos, as leituras de hoje vêm trazer para nós grandes revelações sobre essa grandiosa graça. De um dia não estarmos mais assim, podemos dizer, meio que subdividido. A igreja gloriosa no céu, a igreja padecente no purgatório e a igreja militante que somos nós peregrinando nessa terra. Celebrar Todos os Santos é celebrar a comunhão plena, depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e do arrebatamento de todos os filhos dele, podermos em um só lugar, na visão beatífica de Deus, estarmos unidos em um só Espírito, em um só amor, em uma só adoração. E aí sim, nós estaremos todos juntos. Nós podemos celebrar esse momento hoje de uma forma, podemos assim dizer, indireta e ao mesmo tempo direta por meio do Espírito Santo. Mas um dia nós veremos como nós somos vistos. Nós conheceremos como nós somos conhecidos. Nós estaremos com Ele como Ele é. Então, a primeira leitura de hoje do Apocalipse de São João revela que o número dos eleitos não é restrito, não é limitado a um povo, a uma etnia, a um grupo social. É para todos. Todos os eleitos estão espalhados por todas as nações, povos, línguas, por todos os lugares desse mundo. Veja o que diz São João. Eu, João, vi um trono, ou melhor, eu, João, vi um outro anjo que subia do lado de onde nasce o sol
ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcados na fronte os servos do nosso Deus. Até que tenhamos marcados na fronte. Esse marcados na fronte, meus irmãos, não é uma marca visível, não é uma marca física, não é algo que vai ser escrito na testa ou desenhado. Muito menos, como diz a marca do anticristo, né? Que seria uma marca também na mão direita ou na fronte. As pessoas começam a dizer que é um chip, que é isso, que é aquilo outro. Não, essa marca não é visível. Tanto a marca do santo, né, de Cristo, do Cordeiro de Deus, como também a marca do anticristo, a marca da besta. Não é uma marca visível, mas é algo que, quando diz na fronte, quer dizer aquilo que nós pensamos, agimos e fazemos. Ou seja, será algo que ficará na nossa consciência, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Veja o que diz São João. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. 144.000 não é um número literal, é um número simbólico para dizer que uma grande quantidade, uma grande multidão dos filhos das tribos de Israel foram eleitos e salvos. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e dos anciões, e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus para sempre. Amém. Veja que coisa extraordinária. Uma grande multidão que não se podia contar, de gente de todos os lugares, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. E era tão grandioso que ninguém podia contar, diz São João. E o que eles faziam? Eles se prostravam diante do Cordeiro de Deus. Como você pode ver nessa imagem que está aí na sua frente. O Cordeiro de Deus vitorioso, ressurreto, glorioso, né? Com o estandarte em sua mão. E você pode contemplar aí a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Cordeiro de Deus de pé, como que imolado, Jesus Cristo, sendo adorado por todos aqueles que são santos, que foram os eleitos. Aí nós podemos ver a Santíssima Virgem Maria, podemos ver os apóstolos, podemos ver São João Batista, podemos ver Moisés e Elias, podemos ver uma grande multidão, que não se pode contar, de gente de todas as línguas, povos, raças e nações. E eu, meu irmão, gostaria que você pudesse pensar: eu faço parte daqueles que fui chamados, daqueles que foram chamados para participar dessa grande herança, desse grande banquete com o Senhor. E eu também quero, eu desejo, eu busco fazer parte desse povo. E eu farei como? O Senhor vai dizer, concluindo a primeira leitura. E um dos anciões falou comigo e perguntou: quem são esses, vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabe, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Veja, quem são esses? São aqueles que vieram da grande tribulação. Qual é a grande tribulação? Segundo os estudiosos, a grande tribulação foi a perseguição do Império Romano na igreja primitiva. Outros vão dizer que foi a destruição de Jerusalém no ano 70, ali onde muitos cristãos foram mortos. Outros vão dizer que a grande tribulação que João se refere será a tribulação derradeira da igreja, a última tribulação que a igreja passará nos fins dos tempos. Porém, meus irmãos, nós precisamos compreender que nós, Igreja Católica, segundo aquilo que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer a partir do parágrafo 665, se eu não estou enganado, ele vai dizer que a igreja subirá ao Calvário, a exemplo de Cristo, subirá e seguirá o seu Senhor na morte,
para depois ressuscitar, para depois entrar na glória com Ele. O apóstolo São Pedro, escrevendo aos Colossenses, vai dizer: se nós ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto, de onde Cristo está sentado, à destra do Pai. E quando Cristo, nossa vida, se manifestar em glória, também nós nos manifestaremos com Ele. Então, meus amados irmãos, como fazer? Como poder participar dessa grandiosa festa? A primeira leitura de hoje vem nos ensinar, a segunda leitura de hoje vem nos ensinar, da primeira carta de São João, o apóstolo São João, primeira carta, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Ele vai dizer como nós podemos viver e o que nós devemos fazer para participarmos dessa grandiosa festa de estarmos um dia com todos os santos gloriosos diante do trono de Deus e do Cordeiro imolado. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu a Deus. Talvez você fique dizendo: mas rapaz, é tão difícil, as pessoas têm feito tantas críticas, as pessoas têm nos perseguido, as pessoas têm nos condenado, as pessoas têm falado mal de nós que somos cristãos. São João vai dizer: se o mundo faz isso, é porque não conheceu o Pai. E não conhecendo o Pai, também nos odiarão. E ele vai dizer: caríssimo, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Veja, desde já somos filhos. Isso aqui é para a igreja militante e a igreja... Desculpa. Isso aqui é para a igreja militante e para a igreja ainda padecente. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Ele vai dizer: sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E aqui São João vai dizer: olha, se nós hoje já contemplamos Deus, por meio da oração, por meio da meditação de Sua palavra, por meio da liturgia eucarística que nós celebramos, por meio dos sacramentos que nós participamos e recebemos, se já podemos contemplar Deus, São João vai dizer: caríssimo, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, ou seja, quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. São Paulo, escrevendo as suas cartas, é grandioso os mistérios que São Paulo revela. São Paulo vai dizer assim aos Coríntios: nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais caiu ao coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para nós. São Paulo vai dizer também aos Coríntios: eu conheço um homem que no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas, ele viu coisas que não poderia ser descrita para os homens. Por quê? Porque nós ainda não teremos condição de contemplar a grandiosidade de Deus. Por isso São João vai dizer: sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Por quê? Porque hoje nós vemos, como diz São Tiago, nós vemos como que por um espelho, de forma embaçada. Nós olhamos para o espelho, nós vemos a nós mesmos, e quando saímos da presença daquele espelho, nós logo esquecemos como nós somos. Mas um dia nós veremos tal como Ele é. Um dia nós o veremos face a face como Ele é. Um dia nós o veremos como de fato nós também seremos. E para isso acontecer, o Senhor Jesus nos dá uma receita. Não que nós façamos por nossas próprias forças. Não que nós venhamos pautar na nossa vida algumas regrinhas básicas e a partir dela nós somos salvos. Não. Mas Cristo nos dá a receita de como nós devemos agir e viver. Todos nós que fomos marcados, que fomos selados, que fomos chamados, que fomos glorificados, que fomos justificados, todos nós devemos viver segundo Cristo, como Cristo é. Devemos viver a sua semelhança. Devemos ser como Ele é. E para isso Ele nos dá uma receita. E nós não conseguiremos sozinhos. São João capítulo 15 vai dizer, Jesus falando: eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. O ramo só pode dar fruto se estiver unido à videira.
se estiver unido à videira. E Cristo é o tronco, nós somos os ramos. E unidos a eles, recebendo a sua seiva, que é o Espírito Santo, que é também a graça, unidos a ele nós podemos viver como ele nos orienta a viver. E somente assim entraremos no reino dos céus. Veja o que diz o Evangelho, como os santos devem viver já aqui nesse mundo. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre em espírito. Não vou me aprofundar, mas você depois pode pesquisar o que é ser pobre em espírito. Vamos resumir assim: é ser como uma criança, é ser alguém que não está apegado às riquezas desse mundo, é ser como alguém que tem o coração desapegado das coisas, e esse coração está depositado em Cristo Jesus como sendo o verdadeiro tesouro que todo homem deveria procurar e buscar. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados. São João vai dizer que o mundo nos odeia porque não conheceu o Pai. E esse mundo que nos odeia e que não conheceu o Pai vai nos atacar. Vai atacar a igreja. Vai atacar os filhos de Deus. Nós seremos afligidos, como diz São Paulo aos Coríntios. Nós seremos afligidos. Nós seremos perseguidos. Nós seremos entregues à morte diariamente. Nós seremos abatidos. Nós não seremos derrotados. Então, os aflitos, se você está aflito por algum motivo, faça o que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados e afligidos pelo peso dos vossos pecados, e eu vos aliviarei. Bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados por Cristo Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não essa terra que nós conhecemos, mas a nova terra. Porque São João, no Apocalipse, revela uma das falas de Jesus: eis que haverá um novo céu e uma nova terra. E é essa terra que os mansos de coração possuirão, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. É essa terra, a terra do novo céu e da nova terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Talvez você esteja dizendo: é muita injustiça. Quanta injustiça! A igreja é perseguida o tempo todo e ninguém faz nada. Não se aflinja, não se desespere, porque você é um feliz, você é um bem-aventurado. Você que tem fome e sede de justiça, você será consolado, porque Jesus é o justo juiz e Ele dará, e Ele fará o seu julgamento e julgará conforme aquilo que é a verdade. Ele mesmo disse: eu não julgarei pelo que eu ouvi dizer, eu não julgarei pela aparência, mas eu julgarei de acordo com as vossas obras. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, ser misericordioso, misericórdia, ou seja, sentir no coração com o outro, sentir a dor do outro e ter compaixão do outro. Assim como Jesus, quando ensina o Pai Nosso no capítulo 6 de São Mateus, ao concluir a oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer assim: quem perdoar ao seu irmão será perdoado. Quem não perdoar não será perdoado. Ou seja, quem for misericordioso com seu irmão alcançará misericórdia. Aqui nos faz lembrar aquela parábola extraordinária de Jesus, onde Jesus vai contar que um servo devia uma grande quantidade ao seu senhor, né? E aí esse senhor é Jesus e o servo somos nós. E ele vai dizer que aquele servo foi chamado para que pagasse a sua dívida, e ele, não tendo com que pagar, ele se lança diante do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E o Senhor perdoa a sua dívida. Mas quando aquele homem sai da presença do seu Senhor e encontra um amigo seu que lhe devia uma pequena quantia, e aquele amigo, ele diz: paga-me o que tu me deve, e aquele amigo se lança aos pés dele, fazendo o que ele fez diante do seu Senhor, pedindo perdão, e ele não perdoa. Ao contrário, ele manda que os guardas o aprisionem. E então, de repente, essa notícia chega diante do seu Senhor: olha, aquele a quem tu perdoasse a dívida acabou de lançar na prisão alguém que lhe devia alguma coisa e que implorou perdão e ele não deu. E aí é dito que o Senhor manda chamar aquele homem, e aquele homem é preso e é lançado numa escuridão,
e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, Jesus está dizendo, quem perdoar será perdoado. Quem for misericordioso alcançará misericórdia. Isso é extraordinário. E ele vai continuar dizendo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração. Pureza de coração, meus irmãos, não é impecabilidade. Não é que você seja impecável. Isso não acontecerá até que Jesus volte. Porque mesmo que a gente não peque um pecado mortal, mas nós iremos cair em pecados veniais. Então, a pureza do coração não é impecabilidade. A pureza do coração é ser semelhante a uma criança. Ter a coragem, mesmo depois de ofender alguém, mesmo depois de errar, pedir perdão. Reconhecer que errou e pedir perdão. E isso sem dificuldade. A pureza do coração é você olhar para as pessoas e não desejar mal. Por exemplo, Jesus disse, quem ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, tiver pensamentos libertinosos, desejando-a no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então Jesus nos convida a essa graça, essa santidade de poder verdadeiramente olharmos para as pessoas sem maldade, com pureza no coração. E somente os puros verão a Deus. E ele vai continuando dizendo, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Nós devemos ser provedor, propagadores da paz. A igreja não é pacifista. A igreja promove a paz de Cristo, não a paz que o mundo dá. Não a paz que se caracteriza na ausência de barulho ou na ausência de guerra ou de conflitos, mas é uma paz que ultrapassa, que mesmo dentro do conflito nos deixa em paz, mesmo na guerra nos deixa em paz. É uma paz que ultrapassa o entendimento humano, a razão humana, a compreensão humana. É uma paz que mesmo para alguém, como por exemplo Santo Inácio de Antioquia, saindo da Síria, saindo de Antioquia e indo para Roma, sabendo que aquela viagem que ele fazia era a última viagem da sua vida. Era uma viagem que o levaria à morte, para ser morto por leões dentro da arena. Mas mesmo assim, ele estava em paz. E estando em paz, escreveu 7 cartas. 6 a 6 comunidades e uma a São Policarpo de Esmirna, para aí ainda mais nutrir e edificar a fé deles. Assim é alguém que vive em paz, que está em paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todos aqueles que são... A igreja é perseguida por causa da justiça. Quando a igreja quer fazer justiça social, quando a igreja quer fazer justiça aos filhos da igreja, ela é sempre perseguida. Sempre perseguida. Sempre, vai ser sempre perseguida. Santa Madre Teresa de Calcutá, se você pesquisar aí na internet, você vai ver um canal que fala mal, dizendo que ela cultuava a pobreza e a morte, não cultuava a Deus. Por quê? Porque procurava fazer a justiça, procurava realizar a justiça de Deus para os seus filhos, e assim era caluniada e defamada. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Isso aqui, meus irmãos, é viver, é celebrar, é festejar a solenidade de todos os santos. E nós podemos assim verdadeiramente compreender que a santidade não é impossível. É impossível para quem não crê, é impossível para quem não tem fé, mas é possível para quem crê em Deus. Porque São Paulo, ou melhor, São Pedro, quando viu a condição daqueles que deveriam seguir a Cristo, ele disse: Senhor, se é assim a condição do homem, quem poderá se salvar? E Jesus vai dizer: aos homens, Pedro, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nossa Senhora, quando estava diante do anjo e não compreendendo como aconteceria a sua gestação por meio do Espírito Santo, ela disse: como isso é possível? Como é que acontecerá? E depois o anjo fala de Santa Isabel, que também já estava grávida há 6 meses. E ele vai dizer: olha, aquela que era considerada estéril está grávida, porque para Deus nada é impossível. Então, meus amados irmãos, que nós possamos hoje, junto com o salmista, dizer ao Senhor: é assim as gerações dos que procuram o Senhor.
Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá? Olha, quem subirá até o monte do Senhor? Como está aí essa imagem que você está vendo? Quem ficará em sua santa habitação? E ele responde: quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige a sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim as gerações dos que procuram, é assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nós possamos, inspirados por essa grande festa, desejar assiduamente e buscar efetivamente viver em santidade diante de Deus e dos homens. Deus abençoe você. Curte de novo aí o vídeo, né? Se você não curtiu ainda. Se você já curtiu, muito obrigado. Se não curtiu, curte e compartilhe esse conteúdo com os nossos irmãos, com os vossos amigos, com os vossos parentes. Amém.